Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. Dizer que te amo e dizer que te amo, Jesus, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua hermosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. E dele, por ele, para ele são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu nasci adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. Declare isso ao Senhor. E dizer que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Nós te amamos, Senhor. E dizer que te amo, te amo, te amo. eu nasci Pra te adorar, te adorar. Eu só Quero quero te adorar, te adorar. Te amo, te amo, te amo. Dizer que te amo, Senhor. e dizer que Te amo, te amo. Declara o Senhor nesta manhã. Nós te amamos, Senhor. Nós estamos aqui por tua causa, Senhor. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és soberano, Pai. Oh, aleluia. Nós precisamos do Senhor. Oh, Deus. Manifesta-te, Senhor, nesta manhã, Pai.
Faz grande, faz notório o teu nome neste lugar, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. O teu amor é melhor em comunhão. Então eu gostaria de convidar a amada igreja que nesse momento pudesse sair do seu lugar e declarar para o seu irmão que bom é estarmos aqui em união louvando ao Senhor Jesus. Amém? Libere uma palavra de bênção sobre a vida do teu irmão em nome de Jesus. Estarmos aqui louvando a Deus, podermos exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podermos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Só amor, só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. No só amor, só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podemos exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que nessa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que nessa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Vou ler novamente. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém, irmãos? Que texto tremendo nos traz o evangelista João. Meus amados, esta frase última, ou como está aqui, mesma coisa, esse o deu a conhecer, quer dizer no grego uma palavra apenas, que é a palavra exegese, explicação. Isso é o que significa exegese.
E um autor, um teólogo, D.A. Carson, está vivo ainda, americano, esteve no Brasil, se não me engano, ano passado. Eu não pude ir ouvi-lo pessoalmente, mas os seus livros têm vários traduzidos para que possamos ler. Ele disse a seguinte frase: Jesus é a exegese de Deus. Jesus é a explicação de Deus. Aleluia. Meus irmãos, há uma música que foi bastante difundida nos últimos tempos, e ela tem um tema assim interessante. O tema o título da música é Ninguém Explica Deus. Teologicamente, rigorosamente, não está certo. Mas nós entendemos o que o autor quis dizer. Por quê? Porque Deus, na sua totalidade, não cabe na minha mente. Não cabe. Não cabe. Mas também não podemos afirmar dizendo que eu não sei nadinha de Deus, sobre Deus. Por quê? Que João diz isso. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus é a explicação de Deus. Aleluia. Certa vez ele disse isso, está escrito. Um dos discípulos perguntou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E o que Jesus respondeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a explicação de Deus. Você pode explicar Deus, meu irmão, através de Jesus. Aleluia. Dito isto, corra mais um pouco seus dedos aí, encontre a carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ver algumas características desse Deus que é explicado pelo seu Filho Jesus. Carta de Paulo aos Colossenses. Mais à frente um pouco, depois de Filipenses. Abra no capítulo 1 também. Colossenses 1. A partir do 15. Diz assim: Ele, quem? 15, Gabriel. Isso. Na minha versão, Ele é a imagem do Deus invisível. O apóstolo Paulo fala de Jesus. Jesus é a imagem, ou seja, é o que se vê do Deus que não se vê. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Meus irmãos, e esta frase, o primogênito sobre toda a criação, não quer dizer, não significa dizer que Jesus foi criado, teve um início. Não, não é isso o que o apóstolo Paulo queria dizer, queria nos doutrinar, primeiro aos crentes colossenses e a nós em 2018.
Não. Mas o apóstolo Paulo estava querendo dizer, e isso a gente se firma no contexto, nos outros versículos que se seguem a este primeiro versículo, que Jesus é o herdeiro da criação, é a primazia da criação, ele tem a preferência na criação. A criação é de Jesus, é o primogênito sobre toda a criação. Esse primogênito não quer dizer geração, não é geracional, mas que Jesus é herdeiro da criação. Aleluia. Queridos, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem me vê, vê o Pai. Jesus é semelhante a Deus. Deus é semelhante a Jesus. Aleluia. Verso 16, seguindo. Antes disso, separei outro texto. Gabriel, Salmo 89, 27, que nos fala sobre isso. Sobre Jesus ser herdeiro. Diz no Salmo 89, 27. Depois vamos voltar para Colossenses. Os salmos não são apenas poéticos, mas são também proféticos. E aqui neste salmo, o salmista fala a respeito de Jesus, quando diz no 27, também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Aleluia. Veja, irmãos, que aqui, antes mesmo de Jesus nascer, encarnar nesta terra, o salmista profeticamente lança a palavra que Jesus seria não o unigênito, o único, mas seria o primeiro, o primogênito, porque depois de Jesus estaria aberta a porta, a entrada, a passagem, a ligação direta com Deus seria através dele e nós seríamos os demais. Aleluia. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Aleluia. Volte lá para Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É o primeiro herdeiro. Depois sou eu, João Ricardo e tantos outros que com Cristo somos herdeiros também. Aleluia. Verso 16 agora sim. O verso 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Meus irmãos, e uma primeira característica desse Deus que se reflete em Jesus Cristo é que Jesus é Deus Criador, pois nele foram criadas o que, irmãos? Algumas coisas. Não é isso que diz o texto? Um percentual foi Jesus que criou.
Não é isso que diz. Pois nele foram criadas todas as coisas. Meus irmãos, os primeiros filósofos na antiguidade, há 2.500 anos atrás, foram pensadores que estavam insatisfeitos com a explicação de mundo dada pela religião. E aí, aqueles primeiros pensadores ou filósofos começaram a debater sobre alguns temas, como a existência, a nossa existência, a existência deles, como a política, como a moral. E aí perguntavam: a moral é intrínseca ao ser humano ou está fora do ser humano? Começavam a debater, a pensar, a filosofar sobre a lógica. Faz sentido? Muitos deles, filósofos, eram matemáticos, colegas da irmã Ana Célia, como Descartes era matemático, Pitágoras era matemático e filósofo. E aí, irmãos, eles também chegaram no campo da religião. Deus existe? Será que existe mesmo um Deus, Criador dos céus e da terra? E haja debate, e haja teses. E até hoje parece que continua assim. Ou já chegaram a uma verdade, irmã Laélia? Ainda não. Até hoje, os filósofos estão com as mesmas dúvidas sobre todos os campos. Sobre todos os campos. E Platão, discípulo de Sócrates, disse: questionar é o atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse. Diz Platão, foi discípulo de Sócrates, ambos filósofos gregos. Então questionavam, duvidavam de tudo. E assim, segundo a irmã Laélia, que é da área, até hoje, os filósofos, sai em nome de Jesus essa palavra, buscam debater a existência, a moral, a política, as artes e a religião. Meus irmãos, Deus, a Bíblia, ela não se ocupa em explicar, em afirmar, não. Deixa eu pescar aqui, em provar que Deus existe. Em Gênesis 1, a Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia. Pronto. Não fica com entremeios. Olha, Deus, isso sempre existiu, e tenta provar que Deus existiu. Foi Deus mesmo que criou por isso e por isso. Não, você não encontrará na Escritura o próprio Deus tentando provar que Ele existe e que Ele criou. Mas o homem tenta fazer isso. Tenta provar que Deus não existe. Tenta provar que Deus não criou. Está aí a teoria da evolução, tentando provar que Deus não criou. Mas Deus não precisa disso. Deus não precisa provar que Ele é o Criador dos céus e da terra, muito menos que Ele exista. Creia, creia. Apesar disso, irmãos, a ciência, Deus tem permitido, porque é vontade dEle,
que a ciência vasculhe e descubra evidências de Deus. Mas nós já o sabemos. O salmista diz: os céus declaram a glória de Deus. Não é preciso eu dizer ou eu tentar investigar se Deus existe. Eu olho para o céu, para a natureza, para a obra da criação de Deus e eu afirmo: Deus existe. Aleluia. É uma prova apenas. Tem muitas outras na própria Bíblia. Mas os filósofos buscam até hoje saber se Deus existe. E o negam, na maioria das vezes. Meus irmãos, Jesus criou, como diz o texto em Colossenses 16, as coisas visíveis, ou seja, o mundo material, da matéria, isso aqui que vemos, foi Jesus que criou. Esse banco, Jesus criou? Não. Deu inteligência para o homem criar. Somos parceiros de Deus, de Jesus, na criação do mundo. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo segue. Jesus cria as coisas invisíveis. Você pensa que é só o que você enxerga que existe? Vai muito além do que enxergamos, meus irmãos. Muito além. Ele cria as coisas invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foi Ele que criou. Aleluia. Meus irmãos, o reino espiritual, alguém que diz que é mais real do que o reino físico, o reino visível, o mundo que vemos. Jesus é o Criador, é a primeira característica. Nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Aleluia, glória a Deus. Mas não apenas isso. No final do verso 16, as coisas foram criadas por Ele e também para Ele. Meus irmãos, a criação tem um objetivo, e o objetivo é Jesus. O objetivo da criação não sou eu, não é para eu reinar aqui neste mundo pela minha própria vontade, mas a criação tem um objetivo, e o objetivo é Jesus. Ele é o objetivo da criação. O homem, os filósofos, tentam mudar isso, não apenas, mas principalmente. Tentam tirar o Senhor nosso Deus da história e tentam colocar o próprio homem reinando na história. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, não erra e não falha quando diz que as coisas todas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus é o Deus Criador e o objetivo da criação. Verso 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Meus irmãos, mais uma característica desse Jesus é que Ele é mantenedor, Ele é criador, mas não apenas isso, também a criação, o objetivo é para Ele, mas não apenas isso, Ele é o mantenedor de tudo que existe. Aleluia. Fala, irmãos, esse versículo da soberania de Jesus. Jesus é soberano, Ele é Deus soberano.
Essa semana eu estava ouvindo um famoso pregador nacional. Muito famoso. Talvez você seja até fã dele. Isso eu não vou dizer aqui. Ele tem um programa até aos sábados na televisão. Mas não vou dizer o nome dele. E ele disse essa semana, e eu estava na internet, coloquei lá, irmãos, e esse pastor famoso disse uma coisa que eu fiquei muito zangado, muito zangado. Ele disse que a vontade de Deus não é absoluta. A vontade de Deus é apenas permissiva, leia-se, relativa. Se não é absoluta, tem que ser relativa. Ou é, ou como diria o Pedro Filho, deixa de é. Ou deixa de ser. Meus irmãos, eu fiquei muito zangado. Eu fiquei irado com essa declaração. Queridos, bastaria para Deus nos matar. Já tenho dito isso aqui. Que Ele retirasse por um instante o oxigênio desta cidade. Pronto. Não teríamos como viajar. Os mais robustos talvez durassem 2, 3 minutos. Eu morreria logo no primeiro. Mansaíde também. Mas é Ele que mantém, queridos, esta terra. As leis da física, é Ele que mantém. Se você conseguir achar Colossenses 2:9, diz assim: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas não era agora que eu ia ler esse texto. Eu me adiantei, me emocionei. Segure. É Cristo que faz com que você esteja vivo todo dia, acorde todo dia, levante todo dia, trabalhe todo dia, volte para casa todo dia. Se Ele assim não quisesse, nós já estaríamos mortos. Mortos. Ele é soberano. Talvez precisássemos cantar mais sobre a soberania de Deus e desentronizar o homem que quer vir para o centro. Precisamos cantar mais sobre Deus e a sua soberania, como cantávamos outrora. Tu és soberano sobre a terra, e dos céus tu és Senhor, absoluto, não é relativo. Deus não é Senhor relativo dos céus e da terra, Ele é Senhor absoluto dos céus, da terra e de tudo o que nela há. E aqui, João Pedro, solta esse menino aí. Cantávamos também: nosso Deus é soberano, Ele reina antes da criação do mundo. Vem cantar essa aqui, João Pedro. Eu te ajudo. Nosso Deus é soberano. Precisamos, irmãos, cantar mais isso. A soberania de Deus, e deixar de falsas teologias que alguém inventa, que tem vontade permissiva, não tem coisa nenhuma, tem vontade absoluta e plena de Deus. Deus determina e acontece. Jó descobriu isso. No final do seu livro ele diz: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos
dos teus planos pode ser frustrado. Que história é essa, irmãos? De vontade relativa, de vontade permissiva. Deus tem uma vontade boa, agradável e perfeita. Vamos cantar, depois a gente volta para o texto. Se você quiser ficar de pé para descansar as pernas. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares. Ele quem criou os luminares, Criou a natureza. criou a natureza E formou o homem. e criou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus, Diga isso, que Ele é soberano. soberano, soberano. Ele Tu és soberano, Senhor. antes da fundação. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez a separação das águas e da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, que criou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Tu és soberano, Senhor, sobre céus e terra, sobre as nossas vidas. Aleluia. Sente mais um pouquinho. Obrigado, João. Obrigado, irmãos. Temos que cantar mais isso. A soberania de Deus. Deus, Jesus é Deus Criador. Jesus é o objetivo da criação. Jesus é o mantenedor de todas as coisas. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Ele é criador. Ele é o objetivo da criação. Ele é mantenedor. E Ele é Senhor da igreja. Aleluia. Meus irmãos, não falem mal da igreja, porque Ele que é o Senhor, Ele que é o dono, Ele que é o cabeça. Não fale mal, porque o dono tem ciúme da igreja. O dono tem ciúme da noiva. As falsas igrejas
E os falsos pastores, não se preocupe que eu denuncio. Eu me junto a você e nós denunciamos juntos. Mas não fale da igreja. Fale mal de mim. Não, também não. Não fale mal de mim não, porque eu também tenho um dono. Não falemos mal um dos outros. Ele é criador. A criação é para Ele, Ele é o objetivo da criação. Ele é mantenedor. Ele é Senhor. Verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. Agora sim, Colossenses 2, verso 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? Porque estava entrando na igreja de Colossenses uma heresia, como hoje tem entrado em várias igrejas, várias heresias. E aqui, no caso de Colossenses, eles estavam tendenciosos a crer no gnosticismo, que apregou ao quê? Dentre muitas coisas, que a matéria é má, inclusive o corpo. O corpo é mau, a matéria é má, só o espírito é bom. É falso. E aí o apóstolo Paulo vem doutrinar essa igreja, inspirado por Deus, e ele diz: olha, meus irmãos, na igreja de Colossos, foi do agrado de Deus, 1,19, que nele habitasse toda a plenitude, e 2,9, pois em Cristo habita, e ele diz, corporalmente, é assim que está aqui, corporalmente é no corpo de Cristo habita toda a plenitude da divindade. Irmãos, pensem em Cristo aqui na terra, e nele uma pessoa igual a você e a mim, habitando toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, o quanto Jesus não se segurou, sendo Deus, nele habitando corporalmente toda a plenitude de Deus. E quando ele passou pelos apertos que passou, sendo Deus, teve que se segurar. Isso aí é o que estou falando. Quando vieram prendê-lo, que Pedro puxa da espada e corta a orelha do soldado, Jesus disse para ele: rapaz, não era preciso isso. Se eu quisesse, o Pai enviaria uma legião. Isso, ele pegou leve, viu, Jesus? Porque ele mesmo, habitando toda a plenitude nele, bastaria erguer a mão, falar, e todos aqueles soldados caírem. Toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Jesus. Aleluia. E hoje Jesus ainda está no corpo glorificado, e nele habita ainda toda a plenitude de Deus. Aleluia. Ele é soberano. Ele é soberano. Aleluia.
E os crentes dessa localidade, que estavam ouvindo essas heresias, estavam tendentes a desqualificar Jesus, porque Jesus encarnou, era matéria, e segundo essa falsa doutrina, a matéria não presta, só o Espírito presta. E o apóstolo Paulo vem e exalta o Senhor Jesus, aleluia. E é isso que nós temos que fazer também, exaltar a Jesus, aleluia. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Verso 20: e por meio dele, Jesus não é apenas o Criador, o objetivo da criação, o mantenedor. Jesus também, meus irmãos, é o reconciliador. Se parasse aí em Jesus sendo apenas o mantenedor, não estaria completo, apenas o Senhor da igreja. Mas Ele é quem reconcilia o homem a Deus. Por meio dele, foi do agrado de Deus que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus é o Deus Criador. Criou coisas visíveis e invisíveis. Ele é o objetivo da criação. Ele é Deus mantenedor. Ele é Senhor da igreja. Ele é o Deus que reconcilia todas as coisas. É o Deus reconciliador. E para nós, como disse o apóstolo Paulo, deve ser exaltado. Fala-se de uma irmãzinha no interior dos Estados Unidos. Ela costumava sentar no primeiro banco. E quando o pregador estava a pregar, ela ficava analisando o teor da mensagem. E se não tivesse exaltando a Jesus, ela começava a gritar: exalte-o! O pregador ficava logo: rapaz, vou ter que mexer aqui na mensagem. E se ele não se dobrasse, a velhinha começava a bradar: exalte-o! E os pregadores tinham que obedecer. Porque, irmãos, não estamos aqui, eu não estou atrás deste púlpito para falar de mim, para exaltar a mim, para exaltar os irmãos, para exaltar quem quer que seja. Nós estamos aqui para exaltar todas as coisas. Outro dia estava escutando uma mensagem e eu aprendi com aquele pastor, e ele disse que desde o começo do seu ministério, na oração que ele faz pela igreja, e uma das coisas que ele pede é que Deus não deixe que ele fale para a igreja, ensine a igreja heresias. E eu comecei a pedir também que eu não ensine para os irmãos a glorificação do homem, aquilo que o homem quer, que eu não exalte o homem atrás deste púlpito, mas exalte ao único que é digno de exaltação, Jesus Cristo de Nazaré, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Podemos cantar essa, João? Porque dele, por ele. Fique de pé, vamos exaltar ao Senhor.
Exalte ao Senhor. Exalte a soberania desse Deus, que em momento nenhum deixou, irmãos, que a terra se transformasse em um caos. Quando Ele quis fazer, Ele fez. Mandou chuva e o dilúvio tomou conta dessa terra toda. Se estamos aqui, é porque Ele é Deus soberano. Aleluia. Com esse entendimento de que tudo é dele, por Ele e para Ele, traga para Ele dízimos, ofertas.